vou pregar o que eu iria pregar, porque nós vamos consagrar uma criança linda a Cristo. Eu estava vindo já hoje, me preparando para vir para cá, quando eu recebi uma mensagem de uma irmã perguntando se poderíamos consagrar o seu filho hoje. E quando eu recebi a mensagem, geralmente eu peço uns dias para poder preparar, mas eu senti no coração de que deveríamos fazer sim essa consagração desta criança. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria partilhar com os irmãos. Não sei se vai ser a pregação da tarde ou se depois eu vou conseguir pregar aquilo que eu já tinha programado para pregar hoje. Mas como eu sei que nós estamos vivendo dias proféticos e dias terríveis, dias em que a igreja precisa acordar, dias em que nós precisamos ser despertados pelo Espírito para a realidade daquilo que está à nossa volta. Nós precisamos ser despertados pela palavra. Nós precisamos ser... Eu queria que prestasse atenção lá atrás. Nós precisamos ser despertados pela palavra, a realidade daquilo que Deus nos chamou, a realidade daquilo que Deus colocou na nossa vida como igreja. Viver o reino de Deus na nossa casa, viver a realidade do reino de Deus na nossa família. Ter a consciência de que nós recebemos do Senhor a missão de trazer o reino para dentro das nossas casas. Há um tempo atrás, eu fui consagrar uma criança aqui e eu preguei em cima de uma palavra de Jeremias, desse mesmo texto. Eu falei a respeito disso, de que nós temos que ter a consciência de que há um Deus que planejou a nossa vida. Há um Deus que escreveu a nossa história. Amém, irmãos? Amém. E que nossa vida está nas mãos do Senhor. E que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não é seu, pertence a Deus, mas Deus confiou a você. E desde aquele dia que no meu coração isso tem sido mais forte ainda. Mais forte a cada dia. Porque eu tenho visto a irresponsabilidade de muitos pais ao criar os seus filhos. E pais, eu estou falando para cristãos. Eu estou falando para aqueles que dizem conhecer a palavra do Senhor. O que é que você está construindo na identidade dos seus filhos? Um dia você vai prestar contas a Deus. Um dia você vai aparecer, se apresentar perante o trono da glória. E Deus vai dizer: cadê os filhos que eu te dei? O que é que você fez com ele? Eu não estou dizendo, não quero jogar sobre você a responsabilidade de que se os seus filhos não seguirem o caminho certo, o caminho da verdade, é culpa sua. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas você vai ter que ter a consciência muito tranquila diante do Senhor de dizer: eu os ensinei as sagradas letras. Eu, enquanto estava debaixo da minha autoridade, eu os expus a verdade da tua palavra. Eu não deixei de ensinar como manda a tua palavra. Eu não deixei de projetar na vida do meu filho, na vida da minha filha, aquilo que a tua palavra me instrui, aquilo que a tua palavra me ensina. Você precisa ter essa consciência tranquila diante do Senhor. Você precisa ter essa convicção. Até porque eu creio que nenhum filho gerado, ensinado, criado debaixo da palavra se perderá, porque Deus vindicará esta palavra na vida deles. A Bíblia diz que mesmo velho, o filho ensinado na palavra não vai se desviar dele. É promessa do Senhor. E aí você vai ter autoridade no mundo espiritual para brigar com o diabo na hora que o seu filho se afastar. Aí você vai ter moral, se é que eu posso usar esse termo, diante de Deus para pedir a ele: traz de volta o meu filho que saiu. Porque você sabe aquilo que você construiu na identidade desta criança. Você sabe aquilo que você colocou na vida desta criança. Como você criou, como você ensinou, qual o exemplo que você deu, qual o modelo que você projetou na vida dele. Queridos, deixa eu dizer um negócio: se não for debaixo desta convicção, é melhor você não ter filhos. Porque isso não é brincadeira. Vocês têm consciência? Quem é pai e mãe aqui? Você tem consciência disso? É melhor nem ter, não é verdade? Não é brincadeira. Criar um filho não é brincadeira. Filho não é troféu de vazio emocional de ninguém. Viu? Filho não é sonho pessoal de ninguém. Filho é uma responsabilidade, é uma missão, é um chamado. Filho é criado debaixo de um... Eu estou procurando o casal que vai apresentar a criança. Está onde? Está trocando aqui, ó. Troque correndo e venha para cá. Os pais estão aqui, os dois? Tá? Corra para cá para ouvir essa palavra.
porque é especialmente para eles, é culto de privilégio. Ah, estão ouvindo de lá? Tá certo. E eu tenho que ter essa convicção debaixo, eu tenho que viver debaixo dessa convicção. Por quê? Algo que Deus me trouxe aqui na vida deste homem de Jeremias. Uma pessoa que de repente recebe um chamado do Senhor. O nome Jeremias, a tradução do nome de Jeremias é meio incerto, não há muita concordância a respeito do significado deste nome. Mas uma das definições do nome de Jeremias é aquele que é lançado por Deus, como uma visão missionária, como um chamado missionário. Deus o envia, Deus tem um chamado, Deus tem um projeto. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Nenhum de nós está aqui por acaso. Todos nós nascemos debaixo de um plano do Senhor. Deus tem um plano na nossa vida. Amém. Aliás, Deus tem um plano. Deus tem um plano. E nós estamos inseridos no plano de Deus. Amém. Não é que Deus estabeleceu um plano individual para cada um, como se tivesse uma concorrência, um bando de plano. Não, Deus tem um projeto. O projeto de Deus é único. O projeto de Deus é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. E esse plano vai se executar através de homens e mulheres que Ele fez com que na sua soberania nascessem nesta terra para ser um instrumento deste plano. E todos nós temos um papel neste plano perfeito do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque no chamado, no desenvolver do plano, e quando eu falo de plano, irmão, não estou falando só de ministério. De ministério não significa ministério eclesiástico. Eu estou falando naquilo que você vai desenvolver na sua vida, naquilo que você vai ser quando crescer, né? Naquilo que você, ou quando envelhecer, sei lá, aquilo que você vai ser. Eu estou falando para o pequenino agora, né? Aquilo que você vai ser. Você tem um plano, você nasce debaixo de um plano, de um projeto de Deus. Deus tem um projeto, permitiu que você nascesse, para você poder ser parte deste projeto. Há uma contribuição que você vai dar. Há uma contribuição que você vai trazer à sociedade, à sua família, à comunidade, à igreja, ao ministério, a tudo aquilo que faz parte desse projeto grande de Deus, que é trazer o reino dele à terra. E esse reino se manifesta através de homens e mulheres, através de nós. O reino de Deus não vai ser implantado na terra através de anjos. O reino de Deus vai ser implantado na terra através de Jeremias e Jeremias, né? Não sei qual foi o nome de Jeremias. O Jeremias homem e o Jeremias mulher. Vamos dar uma de Dilma agora aqui, né? O Jeremias homens e o Jeremias mulher da vida. Que Deus vai fazer nascer nessa terra para manifestar o seu projeto. E no fim de tudo, a glória será dada ao Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Deus tinha um plano na minha vida. Mas eu descobri o seguinte. Chega um momento na minha vida. Deixa eu tirar esse negócio que está ficando quente. Chega um momento na minha vida em que o chamado vem. O chamado vem. O que é o chamado? A identificação do projeto. O que é o chamado de Deus? É Deus dizendo, olha, agora que você está grandinho, agora que você está taludinho, agora que você já consegue entender, eu vou dar responsabilidades a você. O chamado tem a ver com responsabilidade. Ó, chegou a família linda. O chamado tem a ver com responsabilidades. O chamado tem a ver com a responsabilidade. E quando é que Deus vai trazer o chamado à minha vida? Quando Ele olhar para mim e ver que eu estou na condição de entender o chamado. Porque Deus não está de brincadeira. Deus não brinca em serviço, né? Então Ele viu que eu posso já responder o chamado. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa, todos nós aqui temos um chamado de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Amém mesmo? Diga, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Não é, ai pastor, Deus vai me mandar para a África. Antigamente quando a gente falava que Deus tinha um chamado, o povo ia dizer, eu vou para a África. Se todos os crentes que diziam que tinham chamado para a África fossem para a África, não tinha mais lugar para ninguém. Os africanos na África, todo mundo tinha que ir para a África. Irmãos, talvez o chamado de Deus na sua vida seja para você ser a melhor irmã, a melhor esposa que este mundo já conheceu. E com isso você vai glorificar o nome do Senhor. Quando eu entendo o chamado de Deus na minha vida, presta bem atenção a isso. Quando eu entendo o chamado de Deus na minha vida, eu começo a fazer de maneira diferente aquilo que Deus fizer chegar às minhas mãos para eu fazer. Porque eu descubro que até uma faxina que eu faço na casa de alguém é para a glória do nome do Senhor. Tudo que vier na minha mão, eu vou cozinhar, minha comida é para a glória do nome do Senhor. Quem está entendendo pode dizer amém? Tudo na minha vida, eu vou fazer qualquer coisa, é para a glória do nome do Senhor. Não é só pregar que é chamado. Tudo faz parte de um chamado. Porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, façamos para a glória do nome do nosso Deus. Porque nós existimos para a glória do nome dele. Mas quando eu entendo que há um chamado, a primeira coisa, o chamado. O chamado. Nada é por sua causa. Nada é para você. Nada morre em você. Nada nasce em você.
Você é apenas um canal, um leito por onde o rio de Deus passa. Você é apenas um canal da manifestação da bondade, da fidelidade e da glória do Senhor. Agora, sabe o que é que eu acho lindo? Porque quando o chamado chega, nós descobrimos o desafio do chamado. Todo chamado traz para nós um grande desafio. Você identifica o chamado de Deus na sua vida? Você identifica? Eu sei que Deus me chamou para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra. Eu não sei. Deus não me chamou, por exemplo, para criar filho. Eu não tenho chamado. Eu acho que eu não tenho. É uma coisa mais linda. Eu morro de inveja. Eu entendi porque o povo tem inveja, né? A gente, né? Naturalmente. Tem, vamos dizer que não tem. Uma coisa mais linda, né? O menino, viu? Não é tu não. Não é lindo, gente? Olha a cena mais linda. Tem cena mais linda do que essa? Isso é o chamado. Sabe por quê? Porque a vida deles agora vai ser focada, olha, nessa criaturinha linda que Deus disse assim: toma conta para mim, cuida para mim. E é como se do céu Deus olhasse, se Deus pudesse, se pudesse não, Ele está olhando para cá hoje, neste lugar. Amém. Mas se você pudesse ouvir a voz de Deus, Ele está dizendo assim: olha, cuida bem porque é meu. Não é isso que a Bíblia diz? Os filhos são a herança do Senhor. Amém. Já pensou que responsabilidade? É muito, gente. Não é? Você está cuidando de algo que Deus chamou de a herança dele. Não é a sua herança. É a herança do Senhor. E Deus coloca na tua mão e diz: cuida, educa, ensina. Gente, uma das coisas que eu acho mais fantástico na Bíblia, a missão para mim mais difícil da Bíblia toda, não foi a de Moisés de tirar o povo do Egito. Foi a de José e de Maria de educar Jesus Cristo. Você imaginou o risco que Deus correu? Não é verdade? Vamos ser sinceros. Toda a educação de Jesus foi colocada na mão daquele casal. O desafio do chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Amém. Você não é fruto do acaso. Você não é um aborto mal sucedido. Você não nasceu nesse planeta por acidente. Há um chamado de Deus na sua vida. Cuidado para você não medir a sua vida pelos olhos do mundo. O mundo mede as pessoas por fama, dinheiro. Deus não. Deus não. Vocês já perceberam que os personagens mais chaves da Bíblia são aqueles que, aos olhos do mundo, não teriam muito significado? É uma mulher que chora dos pés de Jesus, é outra que desperdiça toda a sua fortuna, é um outro que pede, que prepara o velório de Jesus, é uma viúva que recebe o profeta em casa. Um povinho, né? É um tal de um irmãozinho que vai lá e batiza Paulo, que a gente não sabe nem quem é. Aos olhos de Deus, esses valores do mundo não têm importância nenhuma. Você não é valorizado segundo os valores do mundo. Você é valorizado segundo a ótica do Deus Todo-Poderoso. Falar de reforma protestante aqui, temos que lembrar de John Wesley, né? E lembrar de John Wesley sem lembrar de Susana, sua mãe, é impossível. Qual foi o grande chamado de Susana? Criar 7 filhos. Dentre eles, o pai do metodismo. Que missão linda! E educar os seus filhos. Ela tinha consciência. Meu chamado é ser mãe. Meu chamado é educar essas crianças. Mal sabia ela que do meio dessas crianças ia sair um grande avivalista. Um homem que mudou a história do cristianismo. Um homem que trouxe uma grande contribuição. Meu irmão, tudo que Deus colocar nas suas mãos para fazer, faça bem feito. Amém. Porque você não sabe o que é que vai sair dali. Você não sabe o que vai sair. Não é verdade? É uma coisinha desse tamanho. Quem sabe é o próximo Billy Graham que está aí sendo cuidado. Quem sabe, não é? É o próximo Lutero. Quem sabe é ele mesmo, mas debaixo de uma unção tremenda, um Davi, sei lá, não é verdade? Eu não vou dizer que seja um Salomão não, que era um tarado. Mas sim, não é? Um Pedro, um Paulo, um grande aí, sei lá. Você não sabe o que é que Deus te deu. Valoriza todas as coisas que Deus colocou nas tuas mãos, meu irmão. Olha com os valores do Senhor, mas há desafio. Há desafio. Quem concorda comigo que há desafio nessa vida? Oh, é um leão por dia, é ou não é? Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Aqui, na hora do desafio, o que é que tem a ver isso com consagração de pessoas? Com consagração de criança, pastor? Porque Deus me fez lembrar, enquanto nós estávamos ali adorando, Deus me fez lembrar que o que deu coragem a Jeremias, de responder sim ao chamado de Deus, foi uma escolha de Deus. A consciência de que Deus o havia escolhido. Você tem consciência de que Deus te escolheu? Você tem consciência de que Deus te chamou?
Na hora dos desafios mais terríveis da sua vida, você vai precisar dessa consciência. Você vai precisar disso. Olha o que o texto vai dizer. Vamos para a Bíblia. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra de Yahvé, e eu gostei de uma coisa aqui interessante. Olha, no versículo 10, antes de ir para o 4, vamos para o 10. Olha o chamado. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e para plantar. Olha o chamado. Olha o desafio. Olha a ousadia de Deus. Eu hoje concedo autoridade. Eu te dou autoridade, Jeremias, sobre as nações, sobre os reinos. Jeremias tremeu na base. E eu gostei daqui, eu gosto de uma coisa aqui que Deus faz com Jeremias. Deus vai ensinar Jeremias a discernir esse chamado a partir de uma perspectiva. E aqui tem um exemplo claro de palavra de ciência, que quando eu ensino sobre os dons, eu gosto de trazer esse exemplo aqui do que é uma palavra de ciência. Quando Deus mostra uma coisa, mas querendo revelar outra. Quando Deus te dá uma visão de algo, quando Deus te dá uma palavra a respeito de uma coisa, mas o que Ele quer dizer não é literalmente aquilo, mas o que está por trás daquilo. No versículo 11 ele diz assim: e a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: o que estás vendo, Jeremias? O que estás vendo? A visão do chamado. Qual é a visão que tu tens? Aí Jeremias diz assim, aí ele diz assim, ele respondeu: eu vejo um ramo de amendoeira. A palavra no hebraico é shaqued. Eu vejo um shaqued. Aí Deus vai dizer assim: então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou shaqued, velando. Veja, um ramo de amendoeira a palavra é shaqued. Velar, shaqued. Para nós, um ramo de amendoeira não tem nada a ver com eu velo pela minha palavra para cumpri-la. A gente pensa, o que tem a ver uma coisa com a outra? São as curiosidades da Bíblia. Mas troca apenas uma vogal, o A pelo O. Deus vai trazer uma visão para mostrar outra visão. Irmãos, eu quero só falar a respeito de uma coisa: os desafios do chamado. Para cada nível de chamado, haverá um nível de desafio. Para cada coisa que Deus colocar dentro de você, você vai enfrentar desafios. E quando o desafio vem, quando vem bater, Deus mostra a grandeza daquilo que Ele tem. Eu te dou autoridade sobre reinos. Eu te dou autoridade. E bota uma coisa na tua cabeça, Jeremias: eu que fiz a promessa, eu velo por esta promessa para cumprir ela na tua vida. O cumprimento da promessa, Jeremias, não vai depender da tua habilidade humana, mas da minha fidelidade em cumprir aquilo que eu falei. Não olhes para você. O que é que tu vês? O que é que tu vês? Tu tens que ver a palavra, Jeremias. Tu tens que ver a promessa que eu te fiz. Tu tens que trazer diante de ti todos os dias aquilo que eu te prometi. Porque os desafios vão vir. E na hora que os desafios vierem diante de ti, tu vais ter que procurar força, autoridade e habilidade para vencer estes desafios. Uma criança que nasce debaixo de um chamado do Deus Todo-Poderoso, ela precisa crescer. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser educada desde pequena, debaixo desta consciência: meu filho, minha filha, você não está neste planeta por acaso. Você é um projeto do Deus Todo-Poderoso. Deus te escolheu. Deus te chamou. É assim que se cria filho, projetando aquilo que está no coração de Deus para a vida desta criança. Deus te sonhou. Deus projetou a tua vida. Chegará um dia, meu filho, em que Deus vai colocar diante de você, diante dos seus olhos, o chamado que Ele tem para a sua vida. Amém. Um dia Deus vai aparecer para você. Um dia Deus vai se revelar a você. Um dia você vai conhecer o Deus dos teus pais. E este Deus vai revelar a você o porquê de você estar neste planeta. Você vai se assustar, como Jeremias se assustou. Porque Deus sempre nos dá muito mais do que aquilo que nós podemos fazer, não é verdade? Mas eu descubro que junto com o chamado vem a habilidade do céu para que nós cumpramos este chamado. Não vem de mim, não nasce em mim,
Não está na minha habilidade, não está na minha força, não está na minha capacidade. Se eu criar esta criança debaixo da consciência de que há um Deus soberano que não nos deixa faltar coisa nenhuma, na hora em que o Senhor o chamar, Ele não vai olhar para ele, Ele vai olhar para aquele que chamou e vai saber de uma coisa: o que chamou é o que capacita. Eu creio na tua fidelidade na minha vida, Senhor. O que é que Deus espera que eu diga? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu estou aqui. Eu não entendo o chamado e eu não tenho recursos para cumpri-lo, mas eu me coloco nas tuas mãos. Eu creio na tua fidelidade. Eu creio no teu poder. Guia-me cada dia um passo. Dá-me cada dia direção. Dá-me cada dia os passos que eu devo seguir. E eu serei fiel a ti, Senhor, o Deus dos meus pais. Aleluia. Diga glória a Deus a isso. Glória a Deus. Eu acho tão lindo. Imagina que coisa linda. Crie seus filhos. Crie os seus filhos. De maneira que quando eles forem orar, eles se lembram que eles estão orando ao Deus dos seus pais. O Deus dos meus pais. Os filhos orando ao Deus dos meus pais. Que coisa tremenda quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e ele vai dizer a Timóteo: lembra-te das sagradas letras que tu recebeste da tua avó, depois da tua mãe, e que está em ti, e que gerou em ti, Timóteo, uma fé não fingida. Olha que coisa tremenda. A avó passou para a mãe de Timóteo, da mãe de Timóteo passou para Timóteo um legado das sagradas letras. E as sagradas letras plantadas no coração de Timóteo gerou em Timóteo, Paulo vai ressaltar, uma fé não fingida. Eu profetizo que será assim com seus filhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda! Já imaginou eu poder orar a Deus dos meus pais? O Deus que eu conheci não na igreja, o Deus que eu conheci na minha casa. Aleluia! O Deus que eu ouvia meu pai orar, o Deus que eu ouvia minha mãe orar, o Deus que eu via meus pais unidos abrir as sagradas letras à mesa e ler, o Deus que o meu pai lia das histórias da Bíblia para mim, o Deus que o meu pai invocava quando impunha as mãos sobre a minha cabeça. Esta criança poder dizer: tu és o meu Deus, Senhor. O Deus que eu trago dos meus pais, o Deus que eu aprendi a cultuar na minha casa, no meu culto familiar, o Deus que eu vi manifestar-se lá em casa, na hora que não tinha provisão, e meu pai dobrava os joelhos com a minha mãe, e clamava a ti, e tu respondias, e enviava dos céus a provisão. Tu és o Deus que eu quero servir todos os dias da minha vida. Olha a responsabilidade, irmãos. Olha que coisa linda. Se nós edificarmos um altar ao Senhor dentro da nossa casa, os nossos filhos vão ver isso. Os nossos filhos vão ver na hora em que você vai dobrar os seus joelhos juntos e vai orar. Ah, pastor, mas meu marido não é crente. Ele vai ver você pagando um preço. Ele vai ver você orando. Ele vai ver você adorando. Ele vai ver como a maneira como você se comporta diante das dificuldades da sua vida. E ele vai desejar o Deus que você está servindo. Irmãos, Deus disse uma coisa, através do apóstolo Paulo, que Deus levantou a igreja para incitar ciúmes a Israel. E você sabia que muitas vezes Deus nos levanta dentro da nossa casa para incitar ciúmes dentro da nossa própria casa? Ciúmes não no sentido de briga, mas ciúmes no sentido das pessoas olharem e dizer: eu quero ter aquilo que você tem. A Bíblia diz que no dia que a igreja começar a viver o verdadeiro evangelho, Israel vai olhar para nós e vai desejar este Deus que está nas nossas vidas. Amém. Vai desejar o Deus que nós temos. Amém, irmãos? Amém. Mas será que Israel pode olhar para nós e desejar o Deus que nós temos? Será que nós temos mostrado a Israel algo que vai incitar ciúmes? Será que se os nossos filhos olharem para a nossa vida, vão desejar o Deus que eu estou servindo? Será que eu, como pai, como mãe, os meus filhos crescendo dentro de casa, e me vendo como eu sou cristão em casa? Não estou falando aqui não. Aqui é o lugar mais fácil de colocar fachada. Tudo é ensaiadinho. Todo mundo sentadinho enfileirado, tem a hora de levantar, de sentar. Em casa não é assim não. Mas eu te pergunto, os filhos criados lá dentro de casa vai desejar ter o Deus que está vendo na sua vida? Vai desejar conhecê-lo? Jeremias recebeu um desafio tão grande, autoridade sobre as nações, e agora ele tremeu diante desse chamado. E quando nós entendemos o chamado de Deus, nós trememos. Amém, irmãos? Amém. Não é não? Nós trememos. É um desafio. E Jeremias vai chorar. É tanto que a Bíblia chama ele de profeta chorão. Chorava, tudo chorava.
E Deus vai trazer algo que é a força na vida de Jeremias. E a minha oração é que Deus implante isso no nosso coração, principalmente no coração desta família linda que está consagrando seu filho hoje ao Senhor, e que nós tomemos isso como uma verdade que seja base para nos sustentar na nossa vida, que está no versículo 4. A partir do versículo 4 do capítulo 1 de Jeremias, Deus vai trazer o que nos sustenta nesta jornada. Olha o que é que diz a palavra. Chegou a palavra de Yahvé a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar. Oh, eu acho isso tremendo. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Amém. Aleluia, eu te escolhi. Sabe o que é que eu acho a coisa mais linda nesta palavra? Deus é o único que faz escolhas sem detrimento de outra pessoa. Eu não sei como é essa escolha de Deus, porque ela sai, não é, pastor? Ela sai totalmente do nosso padrão de escolha. Porque se eu escolher o Antônio, eu rejeito o José. Se eu escolher a Maria, eu rejeito a Joana. Deus não rejeita ninguém, mas Ele nos escolhe. Isso não é tremendo, né? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Aqui você já joga fora da vida do seu filho todo o complexo de rejeição, todo o sentimento de inferioridade. Não deixe esse cão entrar na vida do seu filho nem da sua filha, em nome de Jesus Cristo. Meu filho, minha filha, você não é resultado de um acaso, você é resultado da escolha do Deus Todo-Poderoso. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Aleluia! Agora, olha que coisa linda. Deus escolheu esta criança e Deus escolheu os pais que iriam cuidar da criança. Amém. Ai, eu acho isso a coisa mais fantástica do mundo. Não é por acaso que eu sou filho de Inácio e Benedita. Não é lindo isso? Não é por acaso que você é filho do seu pai nem da sua mãe. Aí isso já vai gerar em nós um outro sentimento. Gratidão a Deus pelos pais que Ele nos deu. E nós vamos amar os nossos pais, e nós vamos orar por eles, e nós vamos cuidar deles, e nós vamos abençoar a Ele. Por quê? Quem escolheu o seu pai, quem escolheu a sua mãe, não foi o diabo, não foi o acaso, não foi um acidente, foi o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, foi Deus que fez essas coisas e é maravilhoso aos nossos olhos. É maravilhoso aos nossos olhos. Quantos filhos influenciados pelo cão não sabem valorizar o pai e a mãe que tem? Aí quando morre, aí vai chorar de culpa por não ter desfrutado daquele pai, daquela mãe. Filho é bênção na vida dos pais. Pai é bênção na vida dos filhos. Porque a família é um projeto do Deus Todo-Poderoso. Não é invenção de ninguém, nem do cristianismo, nem do judaísmo. Antes de existir judeu e cristão, já existia a família. No princípio criou Deus um homem e uma mulher e os estabeleceu como família sobre a terra. E não tem cão do inferno que altere este projeto de Deus. É projeto. Deus estabeleceu, acabou. Pode saracutear, pode fazer o escarcéu que for. Ah, mas as coisas mudaram. Agora 2 homens têm até filho. É ruim de ter. 2 mulheres é ruim. Vai ter que ir para um laboratório e ir atrás da semente que está no homem, o óvulo que está na mulher, fazer lá, mas ali, mesmo numa ampola de um laboratório, mesmo numa câmara fria de um laboratório, para que nasça uma pessoa, tem um homem e uma mulher representado pela semente. Satanás vai ter que engolir isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Não tem jeito. Mude isso. Eu duvido qual é o cientista que inventa um espermatozoide feito de quê? Gelatina? Ah, pô, é ruim? Tem não, nego velho. Não tem. Vai ter que pegar a semente. E Deus colocou a semente no homem, e a terra onde a semente fecunda é a mulher. É projeto do Deus Todo-Poderoso e ninguém vai mudar isso. Glória a Deus. Ah, mas fez laboratório, mas tinha um homem e uma mulher. Ah, mas foi de proveta, de improviso, de não sei o que, tinha um homem e uma mulher. Ah, mas alugou a barriga, mas um homem e uma mulher. Duvido, Satanás, engula essa. Por quê? Foi Deus que estabeleceu desde a eternidade um ambiente, um local, uma visão, um projeto. O pai e a mãe é bênção na vida de um filho. Ninguém nasceu de chocadeira aqui não. E o filho, bênção na vida dos pais. Amém. Aleluia! Não é à toa que a maldição em Israel era o ventre estéril. E Deus abre o ventre de Sara, Deus abre o ventre de Rebeca, não é? Deus vai abrindo o ventre, porque Deus gosta de menino nascendo. E eu adoro
Acho bom, por isso que aqui nessa igreja tem menino que só a pílula. É um para apresentar, a cara já vai falar aqui com o bucho pela boca, outro amamentando lá atrás, a outro não sei aonde. Os batistas já nos cederam um canto ali para amamentar menino, que estava lá entregue. Não, toma para amamentar menino, que nessa igreja tem menino com vontade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Filho, é bênção de Deus. Aí chora, grita lá atrás, atrapalha a pregação e eu não importa. A Bíblia diz que quando não há gado no curral, o curral está todo bonitinho, mas não tem gado. Eu prefiro o curral bagunçado e cheio de ovelhinha nova nascendo em nome de Jesus Cristo. Eu gosto da bagunça. Lá em casa era 18 meninos, oxe, era uma bagunça, não cabia nada no canto. Um comia o comer do outro, vestia a roupa do outro, mãe batia num achando que era o outro. Era assim, o primeiro da fila apanhava. É bom demais da conta. Esse negócio é... Pastor, Deus me defende, eu só quero um. Que só um? Tem que ter um bando. Oh, gente, não é não? Tem um bando lá, outro só não. Os só um Deus vai pegar e usar para adotar um bando que não tem pai nem mãe por ali. Irmãos, nós cristãos deveríamos ser os que mais adotavam, sabia? O que mais iria adotar, sabe por quê? Você pega um lá que o pai e a mãe rejeitou, cheio de trauma, cheio de rejeição, cheio de complexo. Aí você traz para um ambiente de cura, de restauração, de palavra. Olha que coisa linda. E você vai imprimir nesta criança os valores do reino de Deus. A tua coroa vai vir pesada. Deus vai recompensar você. Não é não? É Filhos verdade. são bênçãos do Senhor. Agora a responsabilidade. E no chamado? Chamado, uma responsabilidade. Eu disse, minha pregação mudou totalmente. Eu ia falar sobre as sementes do reino. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te escolhi. Já pensou você ouvisse de Deus? Ei, olha para cá. Já pensou tu ouvisse de Deus? Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Aí vem um monte de coisa atrelada a isso, né? Tá com medo de quê? Tá com dúvida de quê? Tá inseguro com quê? Aí Deus vai dizer depois de Davi: se o teu pai e tua mãe te rejeitar, eu que te escolhi, eu te recolherei. Amém. Diga glória a Deus a isso. Glória a Deus. Sabe por que, irmãos, nós precisamos de crentes sarados nas suas emoções para poder reproduzir os valores do Evangelho? Eu digo sempre e vou repetir: o problema da igreja da nossa geração não é espiritual, é emocional. É um bando de gente doente se ferindo uns aos outros. Nós precisamos da cura do Senhor. Amém. E a cura de Deus se manifesta pelo entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, sabe quem você é? Um escolhido de Deus Pai. Amém. Aleluia. Diga: eu sou um escolhido. Eu sou escolhido. Não, diga de boca cheia. Diga: eu sou escolhido do Sou Senhor. escolhido do Senhor. Irmãos, deixa a sua Bíblia aí. Dê um pulinho lá no Salmo 139. Todo mundo conhece, mas é que eu lembrei dele. Para você ver o que é que essa escolha implica. Olha como Davi vai entender essa escolha soberana. Dê um pulinho lá, Salmo 139. Salmo 139. Quando você entende que Deus te escolheu, que você não é resultado de uma casa, que esta criança linda, o Enzo, né? Olha o nome lindo. Que o Enzo não nasceu por acaso. Amém. Não foi um descuido do casal, foi uma escolha do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ei, pai, mãe, você tem na sua casa um escolhido do Amém. Senhor. Glória a Deus. Deus te confiou um escolhido. O Judá é um escolhido do Amém. Senhor na vida do Marcos e da Caris. O outro pequenininho que está se formando aí dentro do buchinho dela também é escolhido do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Noah é um escolhido na casa do André e da Jaque. Deus escolheu e confiou a você. Ah, coisa linda. E por quê? Porque eu também sou um escolhido do Senhor. Amém. Deus te escolheu. Aí quando você tem essa consciência, olha o que é que você vai dizer. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Aleluia. Deixe que isso entre no seu coração como uma verdade protetora das suas emoções. Tu me conheces. Tu me sondas. Versículo 3 diz assim, olha: discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Escolha.
soberania. Um Deus que planejou minha vida. Versículo 4. Porquanto a palavra... Olha, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Versículo 5. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Diga, eu estou protegido. Eu estou protegido. Diga de novo, diga, eu estou protegido. Eu estou protegido. Olha aí, você vai criar seu filho debaixo deste ambiente. Filho, pai não pode estar o tempo inteiro com você. Mãe não pode estar o tempo inteiro com você. Mas você serve a um Deus que está aqui transcrito, que vai cuidar de você desse jeito, que te envolve por detrás e pela frente. E em cima, paiinho, Ele coloca a sua mão para te proteger. Você está guardado. Hã? Seu filho sai de casa, você levanta as suas mãos e diz: Senhor, tu vai adiante do meu filho. Tu estás à sua dianteira, tu estás na sua retaguarda, a tua mão está sobre ele, nenhum mal o atingirá. Sabe por quê, Senhor? Eu sou apenas um guardador do meu filho, eu sou apenas uma guardadeira do meu filho, mas ele é a tua herança, Senhor. Irmão, ai, tem cão que chegue não, duvido. Sua casa estará protegida, sua casa estará guardada. Olha, versículo 6, tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, é tão elevado que eu não posso compreender totalmente. Quem é que compreende um negócio desse? Vocês entendem agora por que o diabo entra nas famílias? Por que Satanás está investindo tão pesado na família? Vocês entendem? Porque Deus está colocando a herança dele nas mãos das famílias, e as famílias têm sido alvo do ataque de Satanás. Para quê? Para poder ferir uma geração inteira, para poder macular uma geração inteira, para que esta geração não possa reproduzir os valores do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus ainda tem a sua igreja nesta terra. Homens e mulheres que dizem: Senhor, eu vou remar contra a maré. Senhor, eu não vou andar no curso desse mundo. Eu vou meditar na Tua Palavra. Eu vou meditar na Tua Palavra dia e noite para fazer tudo conforme nela está escrito. Senhor, eu não vou educar os meus filhos segundo os valores deste mundo, mesmo que me chamem de quadrado, antiquado, para trás, sei lá o que bexiga diga, mas eu vou educar os meus filhos nos valores da Tua Palavra, Senhor. E os meus filhos crescerão conhecendo o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, a quem pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. E quando as setas deste mundo vier, vai encontrar alguém firme na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai mandar o seu filho para a escola seguro. Você vai mandar o seu filho para a faculdade seguro, porque você sabe o que é que ele tem aprendido em casa. Verdade. Você sabe o que ele tem aprendido dentro de casa. Você sabe o que é que você tem transferido para ele. Você sabe o que é que você tem passado para ele. Você não vai andar com medo. Ai, pastor, aquela agonia, né? Ai, é um jovem. Antigamente, quando o jovem ia para a faculdade, os pastores ficavam tudo com os cabelos em pé. Quem tinha cabelo, né? Porque, né? O pai de Jonathan. Então assim, tudo, né? Barba em pé, sei lá, alguma coisa. Agoniado. Não vou dizer que o cabelo do outro lado tá ficar em pé, não, porque senão vai ser um terceiro andar, né? Cada cabelo em pé, não. Ai, não, porque faculdade era o lugar onde os crentes se desviavam. Não é não, pastor? Era, né? Os irmãos mais antigos, né? Pastor, sabe desse negócio. Eu sou novo no negócio, mas era o lugar onde os crentes desviavam. Por quê? Por que o mundo vai tomar? Irmãos, se você conheceu verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, não é o mundo que vai influenciar você, é você que vai influenciar o mundo lá fora. Você vai chegar lá na faculdade e vai levar a fé de Deus dentro de você. Porque não são as trevas que prevalecem sobre a luz, é a luz que prevalece sobre as trevas, e a luz de Deus está dentro de você, meu filho. E você vai educar seu filho desse jeito. Glória a Deus. Amém. Educar. Impondo a mão, orando, protegendo, fortalecendo a identidade, mudando a linguagem, dizendo palavras de bênção. Você é uma bênção. Amém. Você é inteligente. Amém. Fortaleça a identidade dele. Valorize seu filho em casa. Não passe a responsabilidade de educar os seus filhos à escola, ao mundo. Não faça isso. Verdade. Não faça isso. Sabe por que a igreja está desesperada hoje com aquilo que está ensinando na escola? Porque tem sido irresponsável no que se ensina dentro de casa.
do aborto. Vamos fazer um piquete, não pode, não pode. Ok, e as crentes da igreja só não abortam porque é crime? Somos tão inseguros naquilo que nós temos ensinado aos nossos filhos, que nós temos medo do que está lá fora. Gastamos mais energia combatendo o que estão estabelecendo lá fora do que energia dentro de casa, ensinando as verdades do reino. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Fortaleça o seu filho nas verdades da palavra. E não tem demônio que arranque isso do coração dele. Porque o próprio Deus se encarregará de guardar a palavra. Eu, disse Deus a Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Amém. Eu. Se Deus não guardar a casa, é em vão o nosso trabalho. Se você só não faz as coisas erradas porque tem um leão de chácara à sua volta, meu irmão, a palavra está dentro de você. Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Está perto de mim, está perto de você. Tu me sondas, tu me conheces. Sonda-me, Senhor. Esquadrinha. Isso é uma oração para quem tem coragem, não é não? Diga isso, não é não? Acaba tem que ser macho até o tutano para fazer uma oração a Deus dessa. Senhor, sonda-me. Tem certeza? Sonda, põe uma sonda dentro de mim, esquadrinha tudo dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Rapaz, tem que ser macho. Deus diz, nego velho, precisa de colocar uma sonda não, só uma visão periférica, já estou vendo. É isso que eu te digo. Tem um bando de coisa fora do prumo aí. Estou imprimindo agora. O negócio aí está meio desmantelado. Mas quando nós temos consciência de que nós estamos firmados em quem nós somos em Cristo, nós queremos mais e mais do Senhor. E nós nunca estamos satisfeitos. E mesmo quando nós nos sondamos e não encontramos nada errado, nós dizemos, Senhor, não estou vendo nada errado em mim, mas eu te peço, sonda-me tu, Senhor, porque tu me conheces. Eu sou um escolhido. Eu sou um chamado do Senhor. O Deus Todo-Poderoso mora em mim. Ai, irmãos. Escolhido do Senhor. Criado num lar debaixo desta convicção. Quem é que vai levar o seu filho a conhecer a Jesus Cristo? Não é o pastor, é você. Quem é que vai levar o seu filho a fazer uma decisão por Jesus Cristo e confessar Jesus como Senhor da sua vida? Não é o pastor, é você. Sabe qual é o lugar mais lindo do mundo para um filho de crente nascer de novo? Não é na igreja, é em casa. Amém. Verdade. Ah, meu filho, quando é que você aceitou Jesus? Eu lembro quando a Isabelle, filha da pastora Neide, chegou para mim e disse, ia para Israel, na caravana passada, chegou e disse assim, eu quero me batizar. Tinha 8 anos. Quer o quê, filha? Eu estou querendo me batizar no Jordão. E você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Claro, já nasci de novo. E foi. Quando e aonde? Tal dia, com a minha mãe à mesa, ela me levou a confessar Jesus como Senhor da minha vida. E jantando com a minha mãe, eu nasci de novo, eu quero ser batizada. Olha, filho. Toma. Que? Como é, minha filha? Foi. É assim que se cria filho. Amém. Chegou, tá sabidinha demais, tá ludinha? Vamos lá, meu filho. Pega a Bíblia. Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Chegou a hora. Agora é você e ele. Eu lhe trouxe até aqui. Agora é você e ele. O que é que você quer? Aí aquela coisinha lindinha. Eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. É minha aluna. Está estudando realidade da nova criação comigo. Já fez o nível 1 da escola de formação, já fez plano de redenção e agora está fazendo realidade da nova criação e não perde uma aula, faz todos os exercícios e faz pergunta, questiona, bate de frente comigo, discorda, concorda. E ai de mim se pisar na bola em alguma coisa, porque ela de olho em mim o tempo inteiro. Se eu disser qualquer coisa que é contrária a qualquer coisa que eu disse, ela já vem em cima de mim. Mas o Senhor disse tal dia, não sei o que, não sei o que. Mas pastor, e na Bíblia não diz não sei o que? Eu digo, minha filha, estou criando o quê? Estou criando o quê aqui agora comigo? É desse jeito. Às vezes estou lá no escritório, senta comigo só para fazer pergunta da Bíblia. É aquela neguinha que vocês veem às vezes nos lives lá, citando a Bíblia. Um dia ela chegou lá num culto, foi citar Gênesis, a libertação. Ela quase que disse o livro de Gênesis todo, de cor. Eu olhei para ela e disse, tu não sabe 10% do que ela sabe.
Não sabe, 10%, tá botando a mãe no chinelo. Vai quando dá uma oportunidade de alguma coisa, ela gosta de recitar salmos, de cor. Decora o salmo e recita. Onde é que ela aprendeu isso? Em casa. Com quem? Com a mãe. Diga glória a Deus por isso. É assim que se cria filho. Tu me sondas? Tu me conhece? Isso tudo para apresentar uma criança. Ainda bem a Tu pregação. me conhece. Tu me conhece. Não vou criar meu filho para o diabo. Não vou educar meu filho para o diabo. Qualquer ventozinho leva. Alguém oferece um cigarro de maconha, ele leva. Não sei o que, uma trambicagem, leva. Coisa velha frágil. Cadê o Deus dos meus pais? Cadê as palavras de bênção? Volto para Jeremias. Isso tudo para falar do primeiro escolhido. Você é um escolhido. Você tem um filho que é um escolhido do Senhor. Ei! Cuidado, viu? Você está cuidando da herança de Deus. Amém. Cuidado! Vou botar medo agora. A mão, fazer igual os pentecos. A mão de Deus vai pesar. Não, velho. Misericórdia. A mão de Deus vai dar uns arroxos. Você está cuidando da herança do Senhor. Que horror, gente. Durante muito tempo nas igrejas evangélicas, os meninos não viam a hora de completar 18 anos para se desviar. Completou 18 anos, tchau. Era alforria, né? A igreja era um jugo. Que Deus é esse que está sendo apresentado? Não é bíblico isso. A Bíblia não nos mostra essas estatísticas. Não mostra. Jeremias, vamos voltar para lá. Antes de te formar, versículo 5, no ventre da tua mãe, eu te escolhi antes que viesse ao mundo. Ah, meu filho, isso é tremendo. Antes do Enzo existir. Oxente, antes da Michelle conhecer o Marcelo, Deus já tinha um plano na vida do Enzo. Isso não é tremendo? Aleluia. Por que Deus não está preso ao tempo? Não é isso que a Bíblia diz? Que Levi estava lá em Abraão quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Mas Levi veio nascer quanto tempo depois? Mas já estava lá. A semente que gerou Levi estava em Abraão. A semente que gerou o Enzo estava no Marcelo. Quando o Marcelo nasceu, o Enzo já estava lá. Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto. Aí quando chegou agora, Deus estabeleceu o plano e o projeto em forma humana, chamada Enzo, e está aqui, nas mãos do Marcelo e da Michelle, para ele cuidar. Foi assim comigo, foi assim com você, e será assim até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O que nós temos nas nossas mãos? Projetos do Senhor. E para cada projeto uma provisão é liberada. Ai, pastor, eu não tenho filho porque não tenho condições. Não. É o contrário. Você não tem condições porque não tem filho. Verdade. Não é não? Não é não, André? Não é não? Cara, esse lado. Não é não? Lá em casa foi 18, o pai está trabalhando na roça. Não morreu nenhum de fome. Não é que você não tem filho porque não tem condição. Você não tem condição porque não tem filho. Porque a provisão vem na hora que a necessidade chega. Deus é o nosso Deus provedor. Amém, irmãos? Tem gente que quer guardar em celeiros. A Bíblia diz que é para nós vivermos como as aves do céu e os lírios do campo, que não guardam em celeiro. Por exemplo, você não tem que ter poupança, não. Entende, né? Não é antes, não é uma coisa prévia. A provisão não vem antes. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. Qualquer casal que ficar esperando estar bem financeiramente para poder ter um filho, não tem nunca. É ou não é? Não tem nunca. Aí depois que tem, descobre que chega, vem dali, né? É tia Bete que manda um dinheirinho, é o povo que faz um chá de bebê, o outro faz chá de não sei de que, agora é chá de tudo, chá de fralda, chá de cocô, chá de lixo, chá de tudo, tem chá de tudo. Vieram para a Inglaterra, é uma chazeira, meu irmão. Tem chá de tudo. Os meninos estão exportando fralda agora. O menino tem que ter uma diarreia constante para poder usar tanta fralda. É uma montoeira de fralda que ganha. Deus provendo. É a provisão do Deus Todo-Poderoso. Eu te conheci. Eu te escolhi. Tu és meu. Olha, antes que você viesse ao mundo, olha o que é que conta no versículo. Eu te separei.
Eu te separei. Aí vem, e o que é que isso revela? Uma identidade única. Isso não é tremendo? Deus não quer que você seja igual a mim. O Marcelo e a Michele vão educar o Enzo, ensinar todos os valores de Deus que os dois carregam como família, sabendo que há uma identidade única no Enzo. É deles, mas Deus diz, eu te separei. Não é uma reprodução de personalidade, é uma formação de identidade. E aqui está outro problema que acontece dentro dos lares. Os pais frustrados querendo reproduzir na identidade dos filhos as frustrações da sua alma. Você não conseguiu ser e quer obrigar o seu filho a ser. E o coitado da criança começa a ser oprimida dentro de casa. Porque é para você formar. É para você educar. Não é para você manipular. Não é para você projetar nele as frustrações da sua alma. Meu sonho era ser médico, não consegui, meu filho vai ter que ser. Hello? Deus separou esta criança. Ele tem um chamado diferenciado. Ele nasceu nesta terra com um propósito. É Deus que vai dizer o porquê dele estar nesta terra. E o que é que eu vou fazer? Ouvindo a Deus acerca do que Ele tem para o meu filho, eu vou ser um facilitador da jornada. Amém. Tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, como materialmente. Mas quem vai me dizer para que meu filho está nesta terra é Deus a mim, não eu a Deus. Pastor, quantos filhos o senhor já teve? Nenhum. E como é que você fala dessas coisas? Eu não crio, não educo a igreja a partir de minha alma. Eu educo de acordo com os princípios da palavra do Senhor. É a palavra. Aí vem as frustrações, né? Eu fico só vendo. Desde pequenininho querendo projetar as decepções emocionais em cima dos filhos. E os filhos estão tudo opresso. Não, você vai ensinar eles a buscarem a face do Senhor. Deus separou. Diga, eu sou separado do Senhor. Não, é para dizer de boca cheia. Diga, Deus me separou. E separou meus filhos. E isso a gente pode usar para tudo. Filho carnal, filho espiritual. Quem disse que todo mundo está aqui? Um bando de pastor. Deus me chamou para treinar líderes. Um bando de pastor nessa igreja. Quem disse que tem que ser igual o pastor Orlando? E você só vai fluir quando você descobrir a sua identidade em Deus. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Não é não? Sua identidade. Pensar diferente. Quem disse que isso coloca ninguém num pedestal? Não existe isso não. Pastor, o senhor caminha com alguém que pensa diferente do senhor ou com a maior facilidade do mundo? Quem disse que todo mundo que faz parte da equipe dessa igreja pensa da mesma forma? Não. Tem assuntos que são uma visão estratégica de Deus, aquilo que Deus nos deu como identidade de igreja, que nós fazemos o possível para caminhar na mesma direção. Mas cada um tem sua particularidade. Não tem nenhum problema. Caminho com predestinado, presciência, pré-tribulação, pós-tribulação. Tem uns que acreditam que a gente vai passar pela tribulação, outros acreditam que vai passar pela metade, eu não acredito que vai passar nenhuma gota. E aí, pastor? Oxente, no arrebatamento a gente descobre. E se a gente fica na tribulação? Aqueles que estavam preparados para passar por ela, por favor, me ajudem a suportar, que eu não me preparo para passar por tribulação, já que você espera por ela, está se preparando, me ajude na hora do sufoco. E se a gente for arrebatado antes da tribulação, pode deixar que eu puxo você pelos cabelos. Você não está preparado para ir na hora, eu puxo você e a gente vai junto. Um ajuda o outro, não é não? Não tem isso, é besteira. Ai, e o batismo, não sei o quê. Eu tenho gente aqui que é batizado por aspersão. Pastor, e o senhor? Nenhum problema. Nenhum problema. Tenho nenhum tipo de problema com isso. Ai, a visão é da redenção de um povo. Meu irmão, isso é besteira de evangélico, que não tem o que fazer e fica brigando por besteira. Cristo em nós é a esperança da glória. Não fique preso a essas bobagens, não.
buscar uma separação em Deus. Ué, você lê a Bíblia, cada um tem uma interpretação. A sua identidade ministerial, a sua identidade como filho, vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas você, às vezes, o filho admira demais o pai. É normal o filho querer copiar o pai, né? Normal. A filha, a mãe, vai querer usar. A Maria usa o teu sapato? Já quer botar o batom, né? Ixi, tá vendo? A parte pior. Já tá querendo os batons da vez. Fica aí. As pulou nos cabelos, daqui a pouco tá aí a Maria. Gente, vamos orar pela Maria para Deus libertar a bichinha. Ó, não é? Eu vejo a da Priscila lá fazendo unha. Já viram, né? Lá fazendo a unha. Vê a mãe fazendo unha, já tá lá fazendo. Sim, mas vai chegando uma... É normal. É por isso que tem que tomar cuidado com o que vê, com o que fala dentro de casa, porque vai copiar. Mas vai chegar uma certa hora que a sua personalidade, a sua identidade vai começar a aflorar. E você, pai e mãe, vai ter que ter sabedoria em Deus para saber o que não provém do Senhor, aquilo que é do Senhor, e vai ajustar, e vai orientar. Por isso que Deus colocou na sua casa. É a herança dele. Mas não é para reproduzir, você reproduzir na personalidade da criança aquilo que é a sua personalidade. E nem ministério. Eu ia contar um exemplo, mas eu não vou não. Para não expor ninguém lá, né? Mas eu vejo o despertar, né? O despertar. Bora lá. Versículo 6. Eu te separei, te dei, designei. Eu já fazer exegese desse texto é demais, né? Para a missão de profeta para as nações. Olha a missão aqui. Aí vem a crise do chamado. Olha a crise que deve ser fortalecida por tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei aqui é para você fortalecer a identidade do seu filho. Tudo isso. Para quê? Porque na hora da crise, olha, versículo 6 é a crise. Eita! Contudo eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Mas Jeremias não era uma criança. Isso é uma crise de identidade. Isso é uma crise diante do chamado. Era um homem. Era um homem com um chamado do Senhor. Mas vinha um desafio. Diante do chamado, todos nós vamos nos sentir incapazes. Aí Deus vai fazer o quê? Olha, versículo 7. Entretanto o Senhor me ordenou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sinta atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, diz Yahvé. Aleluia. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. Antes que eu te formasse, eu te escolhi. Olha a consciência. Um chamado, uma escolha, uma separação, uma identidade fortalecida. Aí vem o desafio. Aí na hora do desafio, eu levanto as mãos para os céus e recebo a provisão do Senhor. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus dos meus pais. Eu sei o Deus que me fez a promessa. Eu sei o Deus que foi apresentado na minha casa. Eu sei o Deus que eu vi manifestando, provendo lá em casa. Eu sei o que é multiplicação. Eu sei, irmãos. Eu sei o que é provisão. Eu aprendi que Deus supre as nossas necessidades. Não foi na igreja, foi lá em casa. Quando eu via a Dona Benedita pegar um frango, matar um frango e dar de comer a 18 filhos, e ainda sobrar para ajudar os vizinhos que não tinham o que comer. Eu sei o que é provisão. Quando eu vejo um pai trabalhando na agricultura, ganhando tão pouco, e manter todos os 18 filhos, e nunca faltar comida na mesa, nunca faltar o caderno para a escola, todos estudaram, todos se formaram, todos foram instruídos, nunca faltou absolutamente nada. E nós não tínhamos nada para ter isso. E de onde veio a provisão? Aquele que chamou é o provedor de todas as coisas. Sei o que é provisão. E onde é que eu vi isso? Na minha casa. O caráter, a integridade, o Deus do meu pai. Tinha uma Bíblia lá em casa. A primeira Bíblia que eu peguei na minha mão foi lá de casa. Meu pai tinha 4ª série primária, tinha uma Bíblia lá com umas gravuras. E a gente lia para ele. Tinha um disco que na Semana Santa botava na radiola da Paixão de Cristo. Não era? Lembra que tinha?
que era relatada, aquele disco, aí virava o disco do lado, o lado A, o lado B. Eu ouvi tanto aquele disco, o pai botava lá em casa na Semana Santa. A gente para ouvir aquilo na radiola, e aí de quem não ouvisse. E ali as sagradas letras foram entrando no meu coração. E ali foram entrando no meu coração. E eu nunca me esqueço, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Amém. O respeito. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe na minha vida. Ficaram casados mais de 50 anos, se separaram porque minha mãe morreu. E um dia eu perguntei para ele, pai, vocês nunca brigaram? E ele disse, muito. Eu disse, aonde que ninguém nunca viu? Aí ele disse, quando a gente ia brigar, a gente ia lá pro meio do roçado. Que era para vocês não verem, porque vocês não tinham nada a ver com as nossas diferenças. É verdade. Um homem da roça. A gente só via aqueles dois agarradinhos. E mãe era braba. E ele era água. Era, não é até hoje. Homem, deixa ela. Deixa ela. Era esse ambiente. Não me esqueço. E formou uma família nos valores do reino de Deus. E não era crente. Não era crente. Era um católico de tradição só. Mas estava ali, andando nos valores. Quando eu me converti, que eu fui estudar a Bíblia, eu descobri que tudo aquilo que eu via na prática lá em casa era o que estava escrito nas Escrituras. E ele, sem saber, ensinou a gente. Ensinou que não se gasta mais do que 70% do que ganha. Ensinou que a gente não coloca o chapéu na mão e não alcança. Ensinou que por menos que você tenha, você sempre tem uma reserva, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Ensinou que você não deve olhar a vida dos outros e nem o que tem na casa dos outros. Ensinou que quando tem se tiver feijão e farinha e uma beira, que a gente chama uma beira do Nordeste, a gente come, senão a gente come só o feijão e a farinha e dá graça a Deus. Ensinou que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ensinou que cada um anda como pode e não tem inveja de ninguém. Se chegasse em casa com um brinquedo que foi um menino que deu, um colega da escola ele mandava ir lá e devolver e perguntar se foi a mãe que deu. Ensinou que a gente não deveria viver de porta em porta. Lá em casa não tinha televisão e ele não deixava a gente assistir na televisão da casa dos vizinhos, porque você anda como você pode. Depois eu fui para a Bíblia e descobri que tudo isso eram conselhos de Salomão e valores da palavra de Deus que formam o caráter. Integridade, eu não aprendi dentro da igreja. Honestidade, eu não aprendi dentro da igreja. A pagar minhas contas em dia, a honrar minha palavra, eu aprendi com meu pai que a palavra de um homem vale mais do que uma assinatura. Amém. Se você disse que você vai, você vai. Se você deu sua palavra, mesmo com danos, você cumpre. Eu não aprendi isso dentro da igreja. Eu aprendi isso na minha casa. Amém. Eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. E eu tenho a responsabilidade de chegar para você, meu irmão, e você, minha irmã, para dizer hoje, vou fazer 45 anos, dia 17 de novembro, guarda dinheiro para comprar o presente. Enfim, eu posso chegar hoje e dizer assim, o seu filho vai reproduzir, não o sermão do pastor no culto de domingo. O seu filho vai reproduzir o que ele vai ver na sua casa. Amém. Cuidado. Apanhei muito. Apanhei sendo eu e apanhei sem ser eu. Porque, como eu disse a vocês, como era muito, mãe batia e depois perguntava quem tinha feito. E eu era o que mais levava. Apanhei de pai só uma vez. Tudo isso para apresentar o Enzo ao Senhor, debaixo desta consciência. Criar filho não é brincadeira. E vocês estão vendo o ataque das trevas? Não adianta fazer campanha dentro de rede de televisão, de rede de internet, rede social. Nossa luta não é contra carne e sangue. Cuidado, viu? Porque até mesmo muitas vezes nessas lutas, em defensor, não sei de quê, tem muita gente levando um cascaio. Me desculpe, meu irmão, mas não venha para mim coar um mosquito e engolir um camelo. Não venha para mim fazer campanha contra não sei o que de criança ou de ideologia, sei lá, negócio de gênero lá, e defender corrupto. E ser advogado de ladrão. Espera aí. O teu Deus, com o mosquito engole o camelo? Hipócrita, fingido, está levando algum por trás. Olha.
Nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E a Bíblia já diz que quem é sujo vai se sujar mais ainda. Mas a igreja é chamada à santidade. E a Bíblia diz que quem é santo, santifique-se mais ainda, meu irmão. Porque os mornos o Senhor vai vomitar. Vai vomitar. E ou eu me agarro em Deus para trazer esses valores para dentro da minha casa, ou então eu verei minha família ser destruída. Porque o diabo não está brincando. Vocês estão vendo? Todos nós estamos vendo. Antigamente não era mascarado, agora não tem máscara não. É de cara limpa. O ataque está frontal. A guerra está rendida. Não tem mais tempo. O diabo não tem mais tempo para brincar de guerra. Ele sabe que está terminando. Então ele disse, agora a gente vai com tudo. O cão dizendo, eu sou o cão mesmo. E quem quiser que aguente. E é hora da igreja dizer, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Amém. E dizer como Davi, você vem contra nós com espada e lança, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E como é que eu enfrento o diabo? É em casa. Amém. Fiquemos de pé.